Capítulo 8. Pecar por pensamento. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Mas eu, porém, vos digo que qualquer um que tiver olhado uma mulher, cobiçando-a, já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus, v. 27 e 28. A palavra adultério não deve ser entendida, nesse caso, exclusivamente no seu sentido próprio, mas num sentido mais amplo. Jesus a empregou frequentemente para designar o mal, o pecado, e todo mau pensamento, como, por exemplo, na passagem: porque qualquer um que se envergonhar de mim e de minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem dele também se envergonhará, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Marcos, 8:2.38. A verdadeira pureza não está apenas nas atitudes, está também no pensamento, pois aquele que tem o coração puro não pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer, quando condena o pecado, mesmo em pensamento, pois é um sinal de imperfeição. O pensamento é força criadora e ferramenta útil do Espírito. No Livro dos Espíritos, através das perguntas de Kardec, vemos diversas qualidades e funções do pensamento, e uma questão que deve servir para a modificação profunda de nossos pensamentos mais íntimos é a questão 89. 89. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, porque é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Assim sendo, começamos a compreender a necessidade da oração e da vigilância dos pensamentos. Vamos observar a ciência por trás desta filosofia para entender a moral do Cristo através de estudos práticos da ciência. Nós encarnados nos comunicamos através de nossa fala, nossas cordas vocais vibram e emitem ondas que se propagam e chegam até nossos ouvidos, e assim, nosso cérebro interpreta estas ondas e podemos ter um diálogo, escutar músicas, etc. Porém, o espírito que não mais se encontra encarnado, precisa de um meio para comunicar-se, uma vez que deixou as cordas vocais junto de seu corpo ao desencarnar. Esse meio é o pensamento. Assim, nós encarnados, precisamos biologicamente de uma glândula capaz de captar e transmitir pensamentos, para que possamos nos comunicar com os espíritos já desencarnados. A ciência espírita nos aponta através de sua vasta literatura, como em Mecanismos da Mediunidade, Missionários da Luz, entre outros, que a glândula com esta função é a glândula pineal, ou epífise. A glândula pineal, portanto, sendo o meio de comunicação do pensamento, funciona como uma antena de pensamentos, recebendo e emitindo ondas, que são captadas pela epífise, e transformadas em sinal eletroquímico, para que nosso corpo possa interpretar a informação recebida. A epífise, dentre várias funções, irá vibrar na onda dos pensamentos que temos. Então uma pessoa que pensa e pratica o perdão, terá a glândula pineal vibrando neste padrão elevado da caridade, uma vez que, perdoar é um ato de se doar, e assim, permitindo a aproximação de boas ondas eletromagnéticas, isto é, bons pensamentos vindos de bons espíritos. Enquanto que uma pessoa, que pensa na maldade, faz a glândula pineal vibrar nesta faixa de sintonia, e assim, permitindo receber intuições e comunicações de espíritos que trazem pensamentos menos elevados, enraizados nas paixões humanas. Assim, passamos a enxergar o quão grave se torna esta questão de adultério por pensamento. Pois somos seres pensantes, somos o que pensamos, e estamos onde nosso pensamento está. Assim, por mais que não haja crime físico, somente o fato de ter pensado em cometer tal ato, já terei me tornado um criminoso perante as leis divinas. E uma vez que nossos pensamentos se conectam através de padrões vibratórios, não há meio de enganar os espíritos, porque, por mais que uma pessoa aparente sorrir e ser benevolente, se em seu íntimo estiver apresentando pensamentos viciosos, sua atmosfera se torna mais pesada, desagradável aos sensíveis. Assim, quando retomamos os ensinos do Cristo, observando a passagem orai e vigiai, passamos a compreender por que devemos controlar, vigiar nossos pensamentos. E sendo a oração um momento de conexão com o amor maior do Pai, oremos para elevar nossos pensamentos, e assim vigiemos para mantermos esse padrão elevado durante o dia todo, assim, fazendo mais o bem do que o mal, transformando o homem orgulhoso em humilde, o egoísta em caridoso. Todo ato tem início no pensamento. A corrente mental,
segundo anotamos, vitaliza, particularmente, todos os centros da alma e, consequentemente, todos os núcleos endócrinos e junturas plexiformes da usina física, em cuja urdidura dispõe o espírito de recursos para os serviços da emissão e recepção, ou exteriorização dos próprios pensamentos e assimilação dos pensamentos alheios. Observando este trecho de mecanismos da mediunidade, passamos a entender por que nosso estado mental, nossos pensamentos, influenciam, criando e destruindo doenças físicas. Uma vez que a corrente mental, ou seja, o caminho que nosso pensamento percorre, passa por grande parte de nosso corpo, nossas glândulas, vibrando, emitindo e atraindo vibrações, assim, permitindo a ação de boas ou más energias. Voltemos à questão moral. Esse princípio traz, naturalmente, esta questão: sofreremos as consequências de um mau pensamento não posto em prática? Há uma grande distinção a ser feita aqui. À medida que a alma, comprometida no mau caminho, avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e se despoja pouco a pouco de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega, em virtude de seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento é, por consequência, o resultado da imperfeição da alma. Mas, segundo o desejo que ela tiver em se purificar, esse mau pensamento se torna para ela um motivo de progresso, pois o repele com determinação. É um indício de uma mancha que ela se esforça por apagar. Ela não cederá à tentação de satisfazer um mau desejo, se a ocasião se apresentar, e, após haver resistido, se sentirá mais forte e feliz pela sua vitória. É, portanto, um processo educativo e lento da alma, assim como tudo na natureza, o progresso está sempre ocorrendo, mesmo que lentamente. Imaginemos um espírito viciado em guerras, sempre disposto a caçar seus ofensores, devolvendo ofensas com mais ofensas, oferecendo sempre a espada e nunca a outra face. Seria impossível de imaginar que em um piscar de olhos esse ser estivesse perdoando a todas as ofensas e se doando ao próximo. A evolução, como tudo na natureza, é um processo lento, mas está sempre ocorrendo. Então, usando este exemplo, em uma encarnação este espírito tem a vontade de ofender seus ofensores, revidando agressivamente. Nas próximas encarnações, com a progressão intelectual e moral do ser, consegue controlar sua vontade de responder uma ofensa com outra, porém, ainda sente a vontade em seu pensamento. E assim, em próximas encarnações, já não sente mais a vontade de ofender, mas ainda apresenta esses traços como um instinto em seu ser. Até que, condicionando seu pensamento e criando hábitos elevados de encarnação em encarnação, chega um momento que a maldade já não mais passa pelos seus pensamentos. Portanto, um pensamento no mal, um pensamento adúltero é uma demonstração clara de inferioridade da alma, mas um sinal de que o espírito progrediu, uma vez que não cometeu o ato, e controlou em seu pensamento, restando agora, trabalhar esse pensamento, desenvolvendo o sentimento do perdão. Em suma, para a pessoa que nem ao menos concebe a ideia do mal, o progresso já está realizado, para aquele que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo, para aquele, enfim, que tem esse pensamento e nele se satisfaz, o mal ainda mostra toda a sua soberania. Num, o trabalho está feito, no outro, está por fazer. Deus, que é justo, leva em consideração todas essas variações, na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Base bibliográfica. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Livro dos Espíritos, questão 89. Mecanismos da mediunidade, capítulo 10.